Apareceu aqui para mim. Bom, então, assim, é uma alegria imensa, né, ter aqui hoje o Felipe Carvalho, né, que, na realidade, eu descobri, agora que eu fui buscar um pouco, né, do mini currículo dele para apresentar, ele tem um nome enorme. Eu achei que era só Felipe Carvalho, é Felipe da Silva Ponte de Carvalho, nome de príncipe, né? Muito bacana. Então, o Felipe, ele é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação do PROPED, da UERJ, linha Cotidianos, Redes Educativas e Processos Culturais, é mestre em Educação também pelo PROPED da UERJ, especialista em Educação com aplicação da informática pela Universidade também do Estado do Rio de Janeiro, graduado em Pedagogia, né, mais um pedagogo entre nós, né, pelo Centro Universitário da cidade do Rio de Janeiro, e membro de 2 grupos de pesquisa, né, um é o grupo de estudos em gênero, sexualidade e interseccionalidades na educação e em saúde, GENI, e também do GPDOC, né, que é o Grupo de Pesquisa, Docência e Cibercultura, que temos aí muitas parcerias, né, um deles vinculado à UERJ e o outro agora à Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Ele também é bolsista nota 10 da FAPERJ. Então, isso é a parte que me coube, né? Mas eu quero falar da alegria, primeiro, né, de ter você com o nosso grupo, de você ter voltado para o nosso país, né? E a gente tem acompanhado muito o que você e Mariano têm feito na rede, né? As produções que vocês têm realizado e socializado, e a gente tem consumido muito, então, muita alegria mesmo de você ter aceito o nosso convite, e para conversar, né, sobre esse tema que interessa a todos nós, não só pesquisadores, mas a maioria aqui nós somos professores e professoras, e a gente precisa muito, né, saber um pouco mais como é que isso funciona na prática, né? Então, Felipe, muito, muito, muito grata mesmo, tá? Com você a palavra. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos. Eu fiz uma apresentação trazendo essa questão da teoria e prática, né, de como a gente vem fazendo lá no grupo de pesquisa, nas pesquisas que a gente vem desenvolvendo, né, e com as turmas de informática na educação. E agora, recentemente, com as turmas de educação estética, porque como tem esses 2 grupos de pesquisa, um período trabalhei 10 anos com a disciplina de informática na educação, aí eu mudei de orientador, aí minha disciplina ficou educação estética e cineclube. Então, acabou que eu bricolei um pouco de cada disciplina para a gente estar conversando aqui hoje. E aí eu vou fazendo a minha fala, como aqui o nosso grupo é pequeno, né, eu acho que vocês podem fazer intervenções, pedir para eu parar, eu acho que fica melhor, mais conversar, fica um encontro mais conversável, né, não aquela coisa mais palestrona, que um fala o tempo todo. Eu vou aqui só compartilhar a tela, só para iniciar aqui minha fala aqui, rapidinho. Calma aí, agora acho que vai. Vocês conseguem visualizar o PowerPoint? Sim. Deixa eu ocultar aqui. Então, eu vou estar falando um pouco com vocês sobre autorias colaborativas em rede, né? Que é um dos princípios da educação online. Esse artigo eu e Mariano produzimos agora no início da pandemia, a gente ainda estava lá em Madrid, e ele teve uma reverberação muito forte na rede, né? A gente está chegando agora em 100 mil acessos, a gente ficou muito assustado com isso, né? Por outro lado, a gente pensa que também um reconhecimento entre nossos pares, né? Por esses anos todos de trabalho, e também a linguagem também que a gente utilizou no artigo, para pensar toda essa questão da didática e também da própria forma de comunicar a ciência, né? Aí hoje eu vou estar aqui discutindo com vocês um pouco sobre esses princípios da educação online, mas eu vou focar aqui no princípio da aprendizagem colaborativa e do princípio das atividades autorais, né? Então, a gente inicia discutindo essa questão dos princípios da educação online,
que só discutir muito rapidamente, a educação online é um conjunto de práticas, né, e de metodologias didáticas que parte das inspirações da prática de cibercultura para pensar os próprios atos de currículo. E aí, pensar essa questão da educação online, a gente tem muito nos movimentado com essa ideia do conhecimento como obra aberta, né, daquele conhecimento que ele sempre é produzido e ressignificado o tempo todo. E mais do que isso, a gente tem pensado também que na educação online, agora, sobretudo nessa questão da pandemia, né, muitos professores se questionaram essa questão de eu não sou um professor youtuber, por que eu tenho que estar produzindo conteúdo? Eu não sei produzir conteúdo, eu não tenho formação para isso. E aí a gente tem tensionado muito essa discussão, né, da curadoria de conteúdos online, ou seja, o professor selecionar aquele conteúdo que melhor exprime um conceito que ele quer discutir com a turma, mas não só, mas pensar também como esses conteúdos, nessa curadoria, podem ser disparadores para outras atividades, como, por exemplo, a autoria, e não só para reforçar um conceito, né? E aí a gente tem discutido também que pensar a educação online é pensar essas ambiências computacionais que a gente está imerso, né, rede social, sistemas de colaboração como o Wiki, aplicativos. Então, a gente tem partido um pouco dessas ambiências computacionais, sobretudo dos usos práticos que a cultura tem feito e como essa cultura tem nos ajudado a pensar as práticas, né? E um outro princípio que tem nos movimentado bastante é o da aprendizagem colaborativa, né, que é pouco discutida na educação online. A gente ainda tem muito essa questão de uma aprendizagem ainda muito voltada para o autoestudo, né, para o instrucionismo, né, do aluno sozinho, ele o conteúdo, a interação mais conceitual, porque não há o outro para intervir e criar junto com ele, né. E a gente tem também aprofundado essa discussão de que essa aprendizagem colaborativa ela só acontece, né, por conta da conversação, da interatividade em sala de aula. E mais do que promover essa questão da interatividade em sala de aula, a gente tem tensionado essa questão de promover atividades autorais ao invés de atividades para tarefa, né? A gente vê muito exercícios de tarefa na sala de aula. Então, a gente tem contrapomos nessa ideia das atividades mais voltadas para a tarefa, com atividades autorais, né, onde que o aluno ele consegue manifestar o seu aprendizado. E aí a gente pontua que não adianta ter todos esses princípios se a gente não tem uma mediação docente ativa, né, que faça a intervenção quando que é necessária, ao invés de ficar esperando o aluno ir até o professor. E, por fim, no último princípio, a gente tem debatido muito essa questão da avaliação, não como resultado final de um processo, mas como uma avaliação que acontece durante todo o processo, né? E aí é interessante pensar nessa avaliação, porque tudo que a gente faz no digital, tudo que a gente produz, deixa rastro, né? E esses rastros a gente pensa que são dados potentes para a gente avaliar esse aluno, né? Porque ali a gente consegue ver o que o aluno falou, com quem ele interagiu, o que ele produziu, consegue ver as atitudes desse aluno. Então, a gente tem discutido muito dessa questão da avaliação da aprendizagem na educação online, né, a partir de todo o processo do aluno, uma vez que a gente tem esses rastros para nos ajudar a avaliá-lo. E, para hoje aqui, eu vou discutir com vocês, né, a aprendizagem colaborativa e as atividades autorais. Então, eu inicio aqui discutindo um pouco sobre aprendizagem colaborativa em rede, né? Como havia falado anteriormente, a gente, tradicionalmente, na EAD, tem uma ideia, né, de aprendizagem ainda muito voltada para a autoaprendizagem, com a interação do aluno com o conteúdo, e muitas das vezes só com o computador. Para contrapor essa ideia, a gente vem trabalhando muito, né, nessa construção da aprendizagem colaborativa, do processo formativo baseado na interação social, na socialização, na participação, no compartilhamento, na negociação, e aqui também aí nessa negociação entre as diferenças e as emoções, né? Então, a gente já tem aqui uma primeira ideia do que é essa aprendizagem colaborativa e qual a ideia que ela contrapõe, né? Dessa aprendizagem voltada para o autoestudo.
E aprofundando um pouco mais, né, eu venho intencionando que a aprendizagem colaborativa não é cada um faz sua parte em casa e depois a gente junta tudo e apresenta, né? Isso acontece muito, a gente vê muito nos trabalhos dos nossos alunos, quando a gente pede para fazer trabalhos em grupos e muitos colegas, muitos estudantes, quando vão entregar esse trabalho, a gente vê que não estão em sintonia as discussões, né? Porque você consegue observar que cada aluno fez sua parte, mas não conseguiram dar uma unidade a toda a ideia que propuseram a discutir, né? Uma outra discussão que a gente tem feito é com relação a promover situações de aprendizagem contextualizadas, né? Isso costuma acontecer, já aconteceu comigo. Às vezes a gente aprende um monte de coisas novas, né? Um monte de aplicativos, e a gente fica pensando em como usar em sala de aula. Aí a gente faz aquele projeto interessante, mirabolante, com mil e umas ideias, mas quando a gente vai para a prática, os alunos não conseguem entender, porque não vai ao encontro da cultura desses alunos, da prática deles, né? E aí muitos alunos discutem e tensionam isso. Para que estamos discutindo isso? Que saco. E aí a gente vem tensionando que a aprendizagem colaborativa não é promover situações de aprendizagem descontextualizadas. Mas muitos colegas já me perguntam assim, mas como a gente promove essas situações de aprendizagem contextualizadas, né? Eu tenho apostado muito na ideia, né, de que os alunos na sala de aula, eles nos mostram os caminhos, né? A gente pode observar o que eles estão usando, o que eles estão fazendo, com quem que eles estão interagindo, por quais sistemas, e eu acho que esses rastros que os alunos deixam, né, eles nos ajudam a pensar as situações de aprendizagem contextualizadas. Vamos lá, avançar. Ô, Felipe, você falou que a gente podia interromper, então já vou começar. Sim, claro. Até porque, assim, né, eu acho que boa parte de nós estamos vivendo essa coisa que a gente chama de aula, ensino, educação remota, né? E mesmo para nós, né, que somos estudiosos, pesquisadores, militantes, né, tanto da educação online como experientes na educação à distância, né, que a gente já começou há bastante tempo e tal, isso também é novo, né, assim, ou seja, principalmente porque a gente está lidando com um aluno que nunca trabalhou e não fez essa opção, né, diferente daquele aluno que se matricula num curso à distância, né. E aí, assim, quando você fala dessa coisa do aluno, né, de um contexto descontextualizado, isso me preocupa muito. Por exemplo, como que vocês indicariam, né, a abordagem? Eu quero trabalhar a partir de geralmente é assim que a gente faz o ensino superior, né? Você pega um texto e você dá para os alunos lerem esse texto em casa, e aí você trabalha a partir daquele texto. Isso. Né? Essa figurinha que você colocou, aliás, eu quero falar uma coisa que é muito... Eu estou para falar de Mariane, e eu acho assim, vocês estão sendo extremamente felizes com essa parte, né, estética, né, dos textos de vocês, porque esses desenhos, eles são extremamente lúdicos, mas convidam a gente para pensar um monte de coisa, né? Então, assim, eu não sei quem é a pessoa responsável por isso, mas ela está de muito parabéns. Mariano. Mas ele que faz os desenhos todos? Na verdade, assim, a gente tem a Mônica, né, que é a ilustradora, que ela, inclusive, está fazendo todas as ilustrações do livro da Sociedade Brasileira de Computação. Mas ele acaba desenhando, esboçando junto com ela. Acaba que ela dá o toque final, né? Ele, por exemplo, ele costuma ler um artigo. Por exemplo, você está lá no capítulo do livro, né? Ele lê o capítulo do livro que vai estar para sair, e dali ele esboça um desenho. Ah, legal. Ele envia para ela e eles começam a discutir. Eu acho que pode ser isso. Aí chama os autores para fazerem junto. E depois a final. Mas também o Mariano, ele fez desenho, né? Ele estudou desenho. Ah, tá. Ele sabe fazer, e aí de vez em quando ele também... Aliás, quase que 100% das imagens ele que produziu, né? Gente, mas maravilhoso. Tem algumas outras coisas que a Mônica já fez, que é a ilustradora, mas ele acaba bricolando, né? Misturando as imagens, puxando um boneco de uma imagem com um boneco de outra, aí forma outra imagem. E
é legal também que a gente, importante você tocar nisso, que a gente tem se preocupado em também deixar essas imagens abertas. Agora, recente, até o pessoal da Fiocruz estava usando o texto da gente e perguntou, mas e as imagens? Está aberto, pode usar à vontade. E aí foi interessante que eles fizeram um curso lá, todo em réia, aí mandou o link para a gente, as imagens a gente utilizou, está tudo em réia também o nosso curso. Então, é legal ver como essa dimensão também das imagens, ela é importante, sabe? Para a comunidade. Porque muitas vezes a gente traz essa questão da imagem só para ilustrar. E a gente está trabalhando muito dessa ideia da imagem como uma imagem que passa um conceito, né? Que traz um conceito. E tem, assim, eu percebo que tem conceitos que eles são muito mais complexos e as imagens conseguem trabalhar isso de uma forma bem bacana, muito mais fácil, né? Verdade. Então, assim, uma coisa que eu tenho observado no trabalho de vocês e que eu não sabia que estava aberto e não sabia que era o Mariano. Eu achei que, assim, fosse alguém que estava ilustrando, porque eu não sabia dessa... Eu sempre soube dessa habilidade dele artística, mas não sabia dessa específica. Então, assim, muito, muito bacana, né? Mas, assim, só para concluir, o Felipe, então, assim, como que vocês têm trabalhado com textos, por exemplo, com artigos dentro de um contexto de ensino superior, para que as pessoas... trabalhem colaborativamente. Que caminhos, que pistas você daria para a gente pensar essas alternativas? Porque o que a gente percebe é que os alunos também nunca trabalharam colaborativamente. Então, assim, não é uma coisa tão simples. Agora, vamos lá, todo mundo faz junto. Fazer junto é dentro daquela perspectiva de seminário, que é um jogral, cada um faz uma parte, né? E como é que a gente faz o aluno mudar e nós mesmos mudarmos, né? Porque a gente também não tem experiência. Então, a gente sempre costuma, no primeiro dia de aula, a gente fazer um estudo exploratório com os alunos, né? Quem tem celular, quem usa a rede social, qual rede social, se usa Facebook, WhatsApp, a gente costuma sempre fazer essa sensibilização no primeiro dia de aula, né? E a partir por exemplo, a disciplina que eu dei agora de educação estética, as alunas, a turma toda estava no Facebook e todos os alunos tinham um grupo no Facebook para discutir as coisas das disciplinas. E aí foi interessante que eu falei, mas o WhatsApp não é mais fácil para começar? Não, professor, vamos todo mundo para o Facebook. E aí, então, nesse estudo exploratório, a gente já consegue identificar um pouco o perfil da turma, né? E o que a gente tem usado muito e feito, claro, a gente, quando arquiteta a disciplina, a gente tem trabalhado com os textos iniciais, né, aqueles textos mais de fundamentos. Por outro lado, a gente para só nessas primeiras aulas dos textos de fundamento, porque a gente começa a ver o que a turma está demandando. Digamos, como era a disciplina de informática na educação, a gente discutiu muito essa questão nos fundamentos, a história da informática na educação. E, por outro lado, como isso já foi agora em 2016, 2017, a gente já estava pensando nessa questão dos aplicativos, do uso para o celular. Então, a gente não podia estar mais discutindo as discussões da informática da educação de 10 anos atrás, né? Então, a gente já começou a fazer esse movimento de trazer. Mas aí, que tipos de aplicativos é esse, né? Que tipos de que usos são esses? Então, a gente começou a também fazer um estudo exploratório com os alunos, né? E aí é interessante porque quando foi adicionando os alunos no Facebook, nessa disciplina, muitos alunos ficavam brincando de um fazer memes com o outro. Então, a gente desenvolveu atividade de memes com os alunos, e como a gente estava discutindo muita questão na disciplina de educação estética, a questão da estética da existência, a questão do cuidado de si, o cuidado com o outro, a questão da ética, a gente trabalhou muito a questão com eles do uso do memes na relação de amizade, né? Que inclusive já se desdobrou agora até em artigo e foi aprovado hoje na Amped, acabei de saber. Para a gente pensar justamente no tempo presente, né, alinhado com isso, da prática contextualizada,
de pensar esse uso de aplicativos que a gente faz o tempo todo e da prática da cultura, que atualmente o que a gente tem mais visto é memes. Acontece alguma coisa no Brasil, você não precisa saber da informação, mas o meme já te dá a síntese do que está acontecendo, né? Então a gente vai tem feito esses movimentos, né, para pensar a própria prática educativa ali na sala de aula. Acho que eu respondi o... Tá. Felipe, o dinheiro na cueca, perfeito. Também. Felipe, oi, eu estava até falando aqui, eu coloquei no chat, né, que quando você faz essa contextualização da produção dessas imagens, é bem interessante, porque a gente, no nosso grupo, estuda a questão da visualidade, a gente entende que a imagem ela não pode ser percebida, ser lida, sem a gente compreender todo esse contexto de produção, de compartilhamento, de recriação. E quando você diz que essas imagens estão abertas, né, isso é bem interessante, porque você vai ver daqui a algum tempo uma outra percepção dessas imagens que foram construídas por vocês. E isso que você está falando em relação aos eventos, que a gente vai estar vendo os memes aí sendo criados a todo momento, faz parte dessa cultura do visual, né, que a gente vive hoje, atrelado a essa cultura do digital. Então, tudo gera, tudo está sendo pautado em torno das imagens, né? Essa sensibilidade do olhar, essa sensibilidade da interpretação desse contexto que a gente vive, ela perpassa por essa questão da imagem. Então, isso. Muito legal isso que você está falando, porque vai ao encontro do que a gente pensa no nosso grupo, né? Atrelando essa questão do digital. Parabéns. Obrigado, Raquel. É interessante vocês estarem tocando essa questão, porque de ontem para hoje a gente finalizou o próximo artigo que está para sair, que é sobre autoria, né? Que a gente vai trabalhar com o conceito de autoragem. E aí a gente ficou final de semana matutando a imagem de autoragem, que inclusive está até aqui nessa apresentação de hoje, que é em primeira mão que eu tô compartilhando, compartilhando ela com vocês. Está aqui, ó. Autoragem é uma discussão nesse artigo que é a autoria para aprendizagem, né? Que é uma discussão que a gente vai fazer nesse próximo artigo, que deve estar saindo no final dessa semana, no início da outra. E aí a gente discutindo que... para pensar esse conceito, né, deixa eu só aqui definir o que ele é. A autoragem é um neologismo para denominar o processo de aprendizagem que decorre do processo de autoria, dado que requer do autor a realização de pesquisa, apropriação, significações, reflexões, teorizações, tecer com as próprias experiências, produzir sentidos. A gente fez essa definição, mas depois a gente ficou pensando nessa questão de como representar essas autorias, né? Hegemonicamente, a gente tem pensado muito nessa questão da autoria, inclusive da colaboração, muito voltada para a escrita. Eu acho que é um clássico da cibercultura a gente pensar essa autoria muito voltada ainda para a questão da escrita colaborativa, né? Então a gente tem tensionado essas outras formas de autoria, né? No caso aqui com vídeo, aqui como a linguagem pode promover a autoria na linguagem matemática, aqui continua a questão do texto, aqui a gente já pensou no projeto de arquitetura, aqui já o pessoal em realidade virtual, enfim, a gente pensou em várias autorias, né, para sair daquela autoria clássica da escrita, pensar outras formas de autorias a partir de outras áreas dos colegas, né? Então, é interessante essa discussão que vocês fizeram, porque a imagem nos ajudou a sintetizar o que a gente estava querendo falar. Posso fazer já que está em primeira mão? Eu gostei da imagem, só que a imagem, ela trabalha numa perspectiva que você acabou de criticar, que é do individual, né? Ela não me passa a colaboração, está tudo individual. Né? Não, mas é porque aqui a gente está discutindo os diferentes tipos de autoragem. Aqui não é bem uma autoragem para colaboração. Aqui, por exemplo, esses dois aqui estão em colaboração. Mas a gente está pensando, né, essa questão da autoragem
Claro, tem autoragens colaborativas, mas tem autoragem que é mais singular, individual, né? Mas a nossa ideia principal aqui de discutir essa questão da autoragem é pensar nas diferentes autorias, para além da autoria escrita, sabe, Adriana? Entendi. Um problema, inclusive, da nossa área enquanto cientistas. Nós, cientistas, hegemonicamente, só conseguimos comunicar a ciência por escrito, ser autores no escrito. Aí, quando a gente vê um professor no YouTube fazendo vídeo com grandes projeções, a gente começa a entender uma outra forma o nosso trabalho enquanto pesquisador, né? Então, eu acho que isso que você está falando é importante, mas assim, eu acho que nós cientistas no campo que atuamos, né? Porque se você for para outra área, por exemplo, você vai para a área artística, uma defesa de doutorado, ela pode se dar por meio de performance, né? Eu já vi defesa com performance, eu já vi defesa com cantoria, eu já vi defesa, o fazer prático, né? Até com vídeo, né? Quem trabalha mais na área de cinema, né? Eu acho que nós, na educação, a gente ainda é obrigado a fazer esse tipo de produção autoral escrita, né? E que eu acho que vocês estão sendo muito felizes em tocar nisso, né? Porque eu acho que a gente precisa romper mesmo com essa perspectiva que só nos atrasa, né? Isso, a gente aqui... Só uma coisa. Eu sou da parte da música, né? Nós temos os dois tipos de apresentação, não necessariamente a gente tem que fazer um recital e também a parte escrita. Para a gente é pior. Eu sei que na computação também é assim. Eu fui agora até um tempo atrás na defesa da tese de um amigo meu, né? A tese dele tinha 60 páginas, ele tinha publicado a tese já toda, então ele fez uma síntese de onde que estava os artigos, mas a tese dele foi sobre a internet nas coisas, né? Ele apresentou, mostrou como foi feito todo o procedimento, né? Ele trabalhou no Benjamin Constant, que usava óculos para deficientes auditivos, então quando o deficiente auditivo passava pelos corredores, os óculos iam informando que é a porta da diretoria, que é a sala de aula, que é a coordenação.